Senhoras e senhores, bom dia. Iniciamos nesta manhã a segunda etapa do primeiro workshop da inclusão. Esse evento integra o módulo 1 do curso de formação continuada para o monitor de apoio escolar em Itabira. A iniciativa foi idealizada pela Câmara de Itabira e pela Escola do Legislativo. O objetivo é contribuir para a melhoria do atendimento educacional inclusivo, fortalecendo a atuação dos monitores de apoio escolar em áreas como acolhimento, higiene, alimentação, mediação de conflitos, desenvolvimento de autonomia dos estudantes e suporte ao processo pedagógico. Para darmos início ao nosso encontro dessa manhã, é claro, agradecendo a presença de cada um de vocês, educadores, profissionais da saúde, aproveitar para registrar a presença também do comandante do Colégio Tiradentes, capitão Caldeira, está aqui conosco representando o colégio, e também a Polícia Militar, o 26º Batalhão. Seja bem-vindo, capitão. Nessa oportunidade, convidamos para a composição da mesa o presidente da Casa, vereador Carlos Henrique Filho. Presidente da Escola do Legislativo, Bernardo Rosa. Para deixar a sua mensagem ao público presente, passamos a palavra ao vereador Bernardo Rosa. Oi. Bom dia a todos, a todas. Mais uma vez, nós agradecemos a presença de cada um de vocês. Espero que esteja sendo bem profícuo esse workshop. É o início de uma jornada de capacitação contínua, propiciada pela Câmara Municipal de Itabira. Agradeço ao presidente Carlos Henrique por esse engajamento, por entender a necessidade de uma verdadeira inclusão das pessoas com deficiência em nossa comunidade, principalmente na rede municipal de ensino. Então, espero que nós, depois desse workshop e o treinamento contínuo, capacitação, nós possamos colher muitos frutos para nossas crianças, adolescência e para a sociedade itabirana. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Para a sua mensagem, passamos a palavra para o presidente da Câmara Municipal de Itabira, vereador Carlos Henrique Filho. Bom dia a todos e a todas. Para a gente aqui do Legislativo é um prazer muito grande, receber vocês. Aqui a gente fala que a nossa gestão é uma gestão um pouco diferente. A gente idealizou os recursos da Câmara aqui de uma forma que a gente pudesse participar diretamente com a sociedade. E dentre elas aqui, a gente tem vários projetos aqui que já estão engatilhados aqui. A nossa escola do Legislativo aqui é uma escola que vem com uma roupagem mais moderna, na qual a gente passa a trazer essa condição de capacitação. A gente sabe que a questão do TEA é uma questão nova para muita gente, e as mães atípicas aí, se ela não tiver um suporte, a gente sabe, dos episódios que já vivemos aqui em nossa cidade, de mães que passam muito aperto, com essa questão. E a gente aqui, como Legislativo, a gente criou, através da Escola do Legislativo, juntamente com o vereador Bernardo Rosa, essa condição de trazer essa capacitação para os monitores das escolas, porque como é algo novo, às vezes o monitor ele tem aquela dificuldade de se comportar perante uma criança ali que está em crise. Eu tenho um assessor parlamentar que está comigo aqui, o Cássio, tem 2 filhas lindas que tem o TEA. Então, assim, vivendo junto com ele, a gente vê a dificuldade
né, que a família tem, mas graças a Deus, com terapia, com cuidado, né, com dedicação, as meninas teve uma evolução muito grande. Mas e quem não tem condição de fazer esse tratamento, dessa terapia? Então a gente precisa, né, que os monitores possam ter essa capacitação, ter esse cuidado, essa percepção, para poder incluir as crianças ali dentro do grupo escolar, juntamente com os coleguinhas, para poder ter a inclusão de verdade. Então, assim, a gente tem essa percepção. Eu acho que, contrariando aí, né, alguns ramos, né, da política, a gente está aqui para fazer o que deve ser feito. Então, essa é uma maneira que a gente encontrou, né, juntamente da Escola do Legislativo, de trazer isso para vocês, trazer isso para a nossa sociedade, para que de forma a gente pudesse aí, né, fazer, às vezes, o que está sendo exigido pelo Ministério Público. Às vezes o governo municipal tem uma dificuldade de poder capacitar, mas aqui, como a gente tem condição e orçamento para isso, nós teremos aí os 9 módulos e teremos esses módulos aí para poder estar ofertando essa capacitação. E além disso, a Câmara vem também com vários outros projetos aqui que vão beneficiar toda a população. Uma delas aqui que eu gosto muito de destacar é o nosso posto AI. Fizemos já o convênio com o Estado, já alugamos o galpão, já estamos na fase agora de licitação das empresas para poder adaptar o galpão, onde terá 20 postos de atendimento com uma cartela de mais de 100 serviços para a comunidade. E uma delas terá lá o posto do Cipiteia, onde será confeccionado lá as carteiras, né, para os portadores de transtorno. Além disso, também, no segundo semestre, a gente está com um projeto aqui de trazer um canal aberto para Itabira, né, a TV Legislativo, onde a gente que vai criar as grades aqui de programação. Dentre elas aqui, a gente vai adaptar um espaço da Câmara para a gente poder fazer um estúdio. E dentro desse estúdio, a gente terá lá, né, condições de falar mais sobre o tema, né? Não só da questão do espectro autismo, essa questão de educação, questão de saúde, questão de pautas do Legislativo. Então, a gente vem aqui com muita demanda, muito serviço, mas também muita entrega. Então, eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença de todos vocês. Vejo aqui que a maioria é mulher, e a mulher, ela tem um cuidado, tem um senso, tem um tato, tem um cuidado maior, e que tenhamos aí um dia produtivo e que possamos aí fazer a diferença. Muito obrigado e que tenhamos aí um belo seminário. Obrigado. Os nossos agradecimentos ao presidente da Câmara Municipal de Itabira, Carlos Henrique Silva Filho, e também o vereador Bernardo Rosa. Nós gostaríamos de pedir que tomasse assento nas poltronas principais para darmos continuidade a esse dia que com certeza será produtivo. Bem, senhoras e senhores, vamos receber agora a doutora Amanda Teixeira, advogada e palestrante, que abordará o tema Simplificando a Lei Brasileira de Inclusão. Vamos recebê-la com uma salva de palmas. Bom dia. É com a felicidade e alegria que eu recebo vocês aqui hoje. E vou primeiro fazer a minha autodescrição em respeito às pessoas com deficiência visual.
Eu sou Amanda Teixeira, eu sou uma mulher de estatura mediana, cor clara, cabelo ao ombro repicado, não uso óculos, mas uso alguns adornos, estou com uma roupa preta e um blazer cor caramelo. E nós vamos iniciar hoje agradecendo à Câmara, à Escola do Legislativo, por essa iniciativa. Porque o que abre portas na sociedade se chama conhecimento. E eu falo muito isso. Nós temos que parar de achar. Eu acho que eu devo encaminhar para o Conselho Tutelar. Eu acho que é responsabilidade da família. Eu não posso achar. Eu tenho que começar a ter certeza. E eu só vou ter certeza quando eu buscar conhecimento. Onde eu vou encontrar esta certeza? São nas legislações, são nas capacitações, são nos treinamentos, porque ninguém nasce sabendo. E eu gosto muito de falar que nós temos que desaprender para aprender. Eu posso ser pós-graduada em Direito da Pessoa com Deficiência. O meu diploma, ele pode me ensinar pouco do que uma monitora, que às vezes não tem esse diploma na parede, mas ela tem o conhecimento, a sabedoria que um aluno trouxe para a vida dela. Às vezes eu sou professora regente, 40 anos da rede de ensino, e eu aprendi daquele jeito. Mas aí vem uma monitora, que nós vamos entender também porque que a gente usa esse termo monitora, e que a lei diz profissional especializado de apoio escolar, nós vamos chegar lá. E aí vem essa profissional e me dá uma dica, ela quer participar do planejamento daquele aluno, porque às vezes ela não tem diploma, mas ela tem um conhecimento maior que o diploma, que é a vivência diária com aquele aluno. É o que o livro não te ensina. Hoje, eu vou trazer para vocês aqui um pouco do que nós vamos ter dentro dos 9 módulos. Então, eu vou falar hoje especificamente sobre a Lei Brasileira de Inclusão. O que é essa lei? O que tem dentro dessa lei? Por que ela existe? Então, mais do que uma palestra, vai ser como se fosse uma aula para vocês e para vocês entenderem, para a gente ter um feedback depois também sobre a linguagem, está sendo acessível, se vocês estão entendendo o conteúdo que está sendo repassado. Então, é sobre isso, tá? É uma troca de aprendizados. Ao longo das legislações, vocês vão perceber também que algumas terminologias e algumas nomenclaturas, elas ainda não foram alteradas na legislação. Então, a gente vem, sim, trabalhando para que seja compreendido e que nós possamos mudar o entendimento. Mas também não é errado em determinadas situações, porque dentro da legislação não foi mudada algumas terminologias. E nós temos que compreender isso para a gente não rotular ninguém, não julgar ninguém, e todos nós estamos aprendendo. Então, se um dia alguém vier falar com você, e a pessoa chegar e falar, eu tenho um aluno deficiente. Hoje a gente usa o termo pessoa com deficiência, por isso que a gente está nessa formação. Mas se a pessoa falar assim com você, você vai pegar 50 pedras e vai jogar nela? Não. Você vai ensiná-la. Olha, eu estou participando de um treinamento em que eu aprendi que agora a gente fala pessoa com deficiência ou pessoa sem deficiência. E é assim que a gente vai construindo uma sociedade melhor. Lei Brasileira de Inclusão, simplificando a chamada LBI. O histórico da inclusão no Brasil. Por que é importante vocês saberem disso, gente? Porque é através da história que vocês vão entender por que vocês estão fazendo essa formação hoje. Por que está sendo exigido de vocês essas 180 horas de formação e essa capacitação. No Brasil, nós começamos mesmo efetivamente com os direitos educacionais a partir da Constituição Federal de 1988. Aonde nós temos um capítulo todinho falando sobre o direito à educação. Dentro desse capítulo, diz o seguinte: educação é direito de todos. Todos quer dizer pessoa com deficiência, pessoa sem deficiência, todos. E antes, como é que era isso? O direito, ele era segregado.
Então, a partir de 88, pensa, eu sou de 86, a Constituição é de 88. Se a gente for parar para pensar, não tem tanto tempo assim que os direitos educacionais, eles começaram a ser exigidos para todos. Precisou de uma lei para que houvesse o direito para todos. Aí você vai entender o porquê que a gente tem que estar treinando as pessoas constantemente. Porque a gente vive numa cultura que ainda precisa de ser sinalizado os direitos, as obrigações, os deveres, para que a gente possa cumprir. E aí vem 1990, nós começamos a falar sobre os direitos humanos. O que é direito humano? Dignidade da pessoa humana. É eu tratar a pessoa com respeito, com empatia, com acolhimento, mas dar a ele a possibilidade de se sentir um cidadão, caminhar em sociedade. Isso quer dizer humanidade. Então vem os direitos humanos em 1990, anteontem, né? E aí nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nossa, nós temos um ECA. O que é um estatuto? Vocês já pararam para pensar? É uma lei? De onde que vem o direito da criança e do adolescente? Nós temos que começar a pensar isso, a origem das coisas. Porque quando você entender a origem, aí você vai ter respostas. Quando as pessoas chegarem e falarem com você assim, olha, eu acho que é responsabilidade da escola. Olha, deixa eu abrir o ECA. Deixa eu ver ali se essa negligência, se é negligência, se não é, se a responsabilidade é da escola, se é da família. Quem trabalha com educação tem que andar com o ECA debaixo do braço. Por quê? Todos os artigos ali são autoexplicativos. Você tem que ter essa curiosidade de grifar. Se não entender, procurar as redes de apoio. Nós temos a OAB, nós temos outros órgãos que podem ajudar você a entender. E aí, o que significa estatuto? Estatuto, gente, é quando você organiza as leis para você ajudar a coletividade. Eu não estou pensando só no Bernardo, não estou pensando só no Carlinhos, eu estou pensando em todo mundo. Como que nós vamos melhorar a coletividade? A gente precisa de regras. Quando nós temos um projeto de lei, o que é isso? Alguém vem com uma ideia, traz para o legislativo, ele vai avaliar e falar, olha, poderíamos tentar colocar em forma de um projeto de lei, se passar, ele vira uma lei e vira uma regra para a sociedade ter que cumprir. E aí nós demos o nome, na época, de Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, a Lei Brasileira de Inclusão é a mesma coisa que Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós temos dois nomes para a mesma lei. E aí, o que significa isso para nós, gente? Quando você vê uma pessoa sendo discriminada em razão da sua deficiência e você vai buscar ajuda, olha, eu tenho um aluno. Esse aluno, ele está sendo alvo de bullying, de discriminação, de exclusão. Como que eu vou trabalhar com meus alunos, levando para eles de modo leve, mas com seriedade, que isso não pode acontecer? Não pode acontecer, principalmente por questão moral, social, valores e princípios, primeiro. E segundo, porque nós temos, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, artigos que dizem que essa pessoa pode ser punida civilmente e criminalmente, se ela continuar com esse ato de discriminação. Então, existe uma lei para isso. E culturalmente falando, nós não estamos preparados ainda para enfrentar tanta coisa. Eu falei isso outro dia e eu repito. Nós temos um linguajar ainda, principalmente os mineiros, e a gente usa algumas palavras no nosso repertório que nós não podemos usar mais. Por isso que a gente está nessas formações. Por exemplo, mineiro usa muito a palavra retardado. Retardado é considerado uma palavra violenta. Ela ofende. Sabe por quê? Porque a pessoa que tem a deficiência intelectual, para ele, é um linguajar pejorativo, de xingamento, quando você usa isso no seu meio. Mas as famílias que têm pessoas com deficiência intelectual em casa, em sua
grande maioria, 90%, não usam essa palavra dentro de casa, porque a gente sabe que dói. Como dói? Mas como que a gente vai acabar com essa palavra do nosso vocabulário? Se alguém falar isso, eu vou xingar a pessoa? Não, eu vou ensinar a pessoa. Assim, olha, realmente, a gente usava essa palavra antes, mas agora nós não podemos usar mais. É uma palavra violenta. Anos 90, foi ontem, né, Carlinhos? Foi ontem. E ontem a gente usava essas palavras ainda, porque foi ensinado a gente pelos nossos avós. E aí vai passando, é cultural. Então, formação continuada serve para quebrar rótulos, paradigmas e melhorar a nossa cultura. E aí, gente, em 2008, só para vocês entenderem por que surgiu a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o tanto que demora. Em 2008, começaram as tratativas. O Brasil começou as tratativas para desenvolver essa Lei Brasileira de Inclusão. Ela só foi sair do papel 7 anos depois, ou seja, em 2015. Por quê? Porque o Brasil foi convocado a assinar um documento internacional junto com a ONU para falar sobre uma convenção para as pessoas com deficiência. E aí vem a necessidade, começaram a vir as cobranças aqui no Brasil para que houvesse um estatuto da pessoa com deficiência. Depois de assinado esse tratado internacional, demorou 7 anos para que houvesse a promulgação da nossa lei. Ela tem 127 artigos. Nossa, são muitos artigos? Não. Quando você divide em blocos, porque lá dentro vai falar sobre educação, saúde, responsabilidade da assistência social, é dividido em blocos. Ah, então eu sou da educação, eu tenho que ir lá só na educação? Não, você pode abrir os outros, porque ela também é autoexplicativa. Porque é bom, quando você vive em sociedade, você poder ajudar o próximo. Então, às vezes, chega uma mãe desesperada, ela não sabe que ela tem direito ao BPC Loas, e você pode ser ponte de informação. Você tem que ser advogado para isso? Não. Você tem que ler a Lei Brasileira de Inclusão. E essa lei, gente, ela vem caminhando aqui no Brasil para criar uma rede de proteção em volta das pessoas com deficiência. Por que precisa dessa rede de proteção? Porque nós temos hoje no Brasil 45,6 milhões de pessoas com deficiência. Parece muito quando a gente fala 45 milhões. Mas quando você pega o número, olha lá, 23,9% da nossa população são pessoas com deficiência. Até o último censo apurado. E aí, muitos estão dentro do analfabetismo. Agora pensa, você ser uma pessoa com deficiência, eu vou dar o exemplo da deficiência intelectual, dentro de uma sociedade que as legislações estão começando agora a caminhar, e você está dentro ainda da faixa do analfabetismo. É por isso que a gente está aqui nessa formação, para a gente conseguir melhorar a qualidade de vida das pessoas, e as pessoas com deficiência, e aquelas que têm barreiras na sociedade para conseguir caminhar, se formar, ir para o mercado de trabalho. E aí, gente, a empregabilidade, 44,8% estão no mercado de trabalho. Talvez não ocupem a vaga que elas gostariam, porque não conseguiram a formação adequada. Eu vou trabalhar como monitora de apoio ou profissional de apoio escolar. O que eu posso fazer na vida desse aluno se eu não tenho a pedagogia? Você pode fazer tudo na vida desse aluno. Agora há pouco a gente conversava, né, Helena? Como a gente muda a vida de alguém, e é o que o doutor Renato falou ontem, porque às vezes aquela criança, você quer para ele a medicina. Ele não vai conseguir alcançar a medicina por muitas barreiras, talvez sociais, educacionais, mas talvez com você consegue desenvolver com ele o hiperfoco dele, ao ponto dele conseguir ir para o mercado de trabalho.
E ele vai ser excelente naquilo que ele faz. Não é, Marisa? Ontem a gente estava conversando sobre uma pessoa que desenvolveu o talento dele. Ele não tem pós-graduação, não tem MBA na parede, mas ele é o melhor da área dele. E é por isso que a gente está conversando aqui hoje, porque a gente tem que começar a ver a potencialização de quem nós estamos acompanhando. E eu tenho que ter esse cuidado, quando eu estou acompanhando alguém, de relatar isso, colocar no plano de ensino dele, colocar no estudo de caso dele, para saber como a escola pode direcioná-lo. Quando vier algum projeto de formação técnica, olha, eu tenho um aluno aqui que ele é muito bom nisso. Como que a gente pode colocar ele nesse programa? E é por isso que a gente está ali para auxiliar. A gente é um apoio, mas é um auxílio. O apoio é um nome popular que a gente dá. Mas na prática, a gente é a metade daquela pessoa. E aí, eu trouxe para vocês algumas estatísticas, para vocês entenderem aqui no Brasil como é que funciona. Deficiência múltipla, nós temos mais de 1 milhão de pessoas com a deficiência múltipla. A deficiência intelectual está quase chegando a 5 milhões de brasileiros. 5 milhões é muita gente. Deficiência auditiva, 4 milhões de brasileiros. Deficiência motora, 9 milhões de brasileiros têm deficiência motora. Como que nós não podemos pensar em desenvolver transportes para ajudar essa pessoa, começar a desenvolver técnicas em sala de aula para melhorar o lado motor desse aluno, na educação física? E aí? E a deficiência visual? 13 milhões de pessoas com a deficiência visual. É importante a gente ter um estatuto da pessoa com deficiência depois de ouvir esses números aqui, gente? É importante, não é? Como que nós vamos garantir direito de 13 milhões de pessoas se a gente não tiver um direcionamento? Então, o estatuto serve para isso, para direcionar a sociedade, trazer números para a gente conseguir melhorar. E nós temos uma pirâmide. Por que é importante você saber essa pirâmide? Porque você tem a Constituição Federal, nenhuma lei no Brasil está acima da Constituição Federal. Então, se na minha escola tem um regimento interno, nem é lei, mas muitas pessoas colocam para os profissionais como se fosse lei. Aqui na minha escola funciona assim. E aí? Se existe uma Constituição Federal e o regimento da sua escola está falando totalmente contrário a essa Constituição Federal, então não pode. Nós temos que mudar o nosso regimento. Se eu leio uma portaria, ou se eu leio uma outra lei, que ela é estadual ou municipal, e ela está contrária à Constituição Federal, ela é inconstitucional. Eu tenho que seguir a Constituição Federal. Aí vem, abaixo da Constituição Federal, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Ou seja, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele não está acima da Constituição Federal. Ele está abaixo da Constituição Federal. E os decretos e portarias e normas estão na parte baixa da pirâmide. Ou seja, a Lei Brasileira de Inclusão, ela está acima de um decreto. Por que é importante vocês saberem isso? Porque no final do ano nós tivemos 2 decretos-leis aprovados para falar sobre educação inclusiva. Hoje nós não vamos falar sobre eles, porque hoje a aula é sobre Lei Brasileira de Inclusão. No outro módulo, que eu sei que vocês vão estar comigo, nós vamos falar somente sobre os decretos-leis. Qual a importância de saber isso? Porque se na Lei Brasileira de Inclusão fala uma coisa, e se no decreto-lei vier dizendo outra coisa, que é o que aconteceu no final do ano passado, entrou em conflito, qual que deve prevalecer? A Lei Brasileira de Inclusão. Por isso que tiveram que modificar, alterar, não excluir, mas melhorar. E aí, qual que é o número dessa lei, se eu quiser procurar? É a Lei 13.146 de 2015. Ela é a Lei Brasileira de Inclusão. Para você que trabalha com a educação inclusiva, você tem que ler essa lei, pelo menos uma vez na vida. Garantias de direitos iguais para todas as pessoas. Equidade.
Equidade e igualdade são coisas diferentes. Igualdade, eu quero trazer para a minha sala de aula alunos com deficiência, com neurodivergência. Eu vou acompanhar um aluno, eu vou trazer ele para lanchar com os outros alunos. Igualdade, eu trago ele para o mesmo espaço. Equidade, eu vou dar a ele acessibilidade, o pertencimento, a inclusão, para ele estar naquele ambiente. Então, eu preciso de dar acessibilidade. E não é uma rampa somente. Eu tenho que dar a ele a condição de pertencer àquele ambiente. Eu vou entregar a prova para 2 alunos diferentes. Um com deficiência e um sem deficiência. Um com deficiência visual, o outro sem a deficiência. E com a deficiência visual que tem TEA. Eu vou trazer eles e vou organizar um espaço para os 2 fazerem as provas na minha sala de aula. Igualdade. Eu vou pegar a prova da pessoa com deficiência visual e TEA e vou fazer as adaptações necessárias. Ou vai ser uma prova oral, eu tenho que conversar com ele e entender dentro do estudo de caso dele se é legal a prova oral, se vai ser uma tecnologia que eu vou levar para que ele possa ouvir no tablet as questões e conseguir desenvolver. Se é um auxílio ledor para ele. Eu, como monitora, eu tenho que saber isso? Eu tenho, porque eu sou o braço direito ali, eu sou aquela que está junto. E eu preciso saber se aquela pessoa que eu estou acompanhando, se para ele é confortável ou não, falar com ele na hora da prova. Tem pessoas que não gostam de barulho, talvez para ele é mais confortável colocar o fone de ouvido. E é importante o seu olhar. Eu não sou da saúde, como é que eu vou saber isso? Mas você é da vida, sensibilidade de vida. Eu não sou da saúde, mas eu converso com ele, ele me explica isso, porque ele tem confiança em mim. Às vezes, o que o profissional da saúde não vai conseguir extrair dele, a monitora vai conseguir, porque ele confia nela, ele tem segurança nela. E é você que vai ser crucial para desenvolver toda a acessibilidade dele no ambiente escolar. Combate à discriminação. Como é que a gente combate a discriminação, principalmente no ambiente escolar, gente? Mostrando, principalmente para os outros alunos e os outros profissionais, as potencialidades daquele aluno. Ele é muito bom no futebol. Às vezes ele tem deficiência física. Como é que eu vou adequar a educação física para ele participar e eu mostrar que ele é muito bom naquilo ali? Certa vez tinha um aluno numa sala de aula e que ele ficava isolado. Ele não se sentia confortável em participar de atividades de educação física e de outras atividades. Aluno TEA, nível 2 de suporte. Um dia a professora entendeu, ouvindo a mãe dele, nem existia estudo de caso, que ele era muito bom no cubo mágico. A professora tirou um momento para fazer um campeonato de cubo mágico. Aquele aluno não era bom no futebol, é um caso real isso, mas ele era muito bom no cubo mágico. E a professora chegou e colocou um cubo na mesa de cada aluno. E os alunos, o que eles fizeram? Ficaram olhando para o cubo mágico. Ninguém dominava o cubo mágico. Com segundos, esse aluno girou o cubo mágico. Era uma turminha, gente, 8 anos de idade. Girou, entregou o cubo mágico. Os meninos ficaram maravilhados. Era um amigo do meu filho. Meu filho é um dos que ficou olhando maravilhado. Cara, você é bom demais no cubo mágico. O menino demorou a falar, a interagir com a turma, mas ele ficou tão feliz, tão feliz. Ele deu um sorriso para a turma. E ali, gente, a professora começou a trabalhar, olha, varal de leitura, eles chegavam e colocavam o livrinho. Por quê? Eles começaram a interagir dentro daquilo que eles eram melhores. Tinha criança lá que era ótimo no livrinho lá de um jogo aí, não vou citar o jogo não. E aí ele era muito bom naquele jogo. E ali eles começaram a interagir. Ou seja, nós temos que levar igualdade, equidade, mas o pertencimento. O aluno só vai se sentir pertencente àquela sala de aula quando ele encontrou um propósito para estar ali.
Ele começou a ajudar os colegas a entender o cubo mágico. Um aluno que chegou na escola e ele era não verbal, e ele foi evoluindo com o tempo. Promover a inclusão em todas as áreas da vida. Então, inclusão é em casa, na festa junina, dentro da sala de aula, na cantina. Por que nós temos que promover a inclusão na cantina? Porque é ali que nós estamos formando os cidadãos aqui de fora. Escola também tem prioridade e preferência. E eu tenho que explicar o porquê. Ainda mais se for para criança. Porque as crianças que estão ali, elas vão entender. Ah, você é puxa-saco, Ana. Você deixou, né, tia Ana? Ele foi lá na minha frente. Mas se você explica para ele primeiro, em sala de aula, que existe prioridade e preferência, que não é um favor, é uma obrigação, e que você ouça aquele aluno também que tem a deficiência. Para você tá bom, tá confortável, você entendeu o porquê que você tem a prioridade e preferência, é importante isso. A comunicação é importante. Porque senão até os alunos vão começar a achar. Eu acho que a tia está puxando o saco dele. Não, eu tenho que ter certeza, a tia não está puxando o saco dele. Eu aprendi que é um direito dele. Se ele quiser usar o direito ou não, é com ele. Mas é um direito dele. E aí, quem é pessoa com deficiência para fins legais e jurídicos? Eu trouxe para vocês uma imagem, olha. Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência oculta. Olhando para o bonequinho de baixo, você consegue me dizer se ele tem algum tipo de deficiência? Vocês conseguem, gente? Não. Por quê? Oh. Como é que é? Pois é, porque é cérebro, não é cara. Muitas pessoas com deficiência têm a deficiência oculta. E o que é uma deficiência no Brasil? O que é considerado deficiência? Tem que haver um prejuízo a longo prazo. O que é longo prazo de acordo com a lei? Acima de 2 anos. Longo prazo. E tem que haver barreiras para você não conseguir caminhar, que te traz um impedimento. E aí é considerado pessoa com deficiência. O transtorno do espectro autista. Quem tem o transtorno do espectro autista no Brasil é considerado pessoa com deficiência para fins legais e jurídicos. Ah, foi porque a medicina se informou? Não. Que para a medicina é um fator biopsicossocial. A gente faz uma avaliação. Mas para o direito existe uma lei, que é a Lei 12.764 de 2012, Berenice Piana. E é ela que traz o direito do reconhecimento da pessoa com deficiência com transtorno do espectro autista. E aí muitas pessoas vivem o luto, e tem que viver mesmo. Quando a gente recebe um diagnóstico, não é fácil. Mas nós temos que mostrar para essa pessoa o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Que nós temos um estatuto da pessoa com deficiência que traz direito para você no Brasil e no exterior. E que as pessoas que têm alguns outros transtornos, por exemplo, o TOD, o TDAH no nível grave e alguns outros transtornos não são considerados pessoas com deficiência. E, no entanto, que o prejuízo, às vezes, é muito, muito maior. Porque o autismo é a pontinha do iceberg. Muitas vezes o que pega são as comorbidades. E quem não tem o autismo, mas tem a comorbidade, não tem o direito da pessoa com deficiência. E é por isso que a gente tem que esclarecer para as pessoas que é importante a gente saber isso. Porque quando vier um projeto de lei e você tiver que acompanhar se vai votar se o TDAH ou o TOD, ele vai ser considerado pessoa com deficiência, para você poder opinar. Para você saber a importância que é ter uma lei para direcionar isso no nosso país. E aí, gente, conceitos da Lei Brasileira de Inclusão. A gente fala o termo acessibilidade. O que é acessibilidade? Dar condição para alguém evoluir, alguém se formar, você vai levar para ela acessibilidade. Não só física, mas também atitudinal. O que é atitude? Eu tenho que mudar meu comportamento, as minhas atitudes. Eu tenho que quebrar essa barreira. Tecnologia assistiva.
vão ter alunos que vão precisar de tecnologias para assistir eles na evolução deles, principalmente educacional. Talvez é um tablet, talvez é o computador, talvez não é o de última geração, mas você conseguiu fazer a adaptação para que ele consiga ouvir, para transcrever aquele relatório, aquela tarefa. Isso chama tecnologia assistiva. Desenho universal. O que diz? Produtos e ambientes projetados para todos. Por que universal? Porque para tudo tem um documento, gente. O tamanho da rampa, o tamanho da porta, para que uma pessoa que usa cadeira de rodas poder passar, assim como você passa, escada, degrau, isso tudo nós temos normas e legislações. Então, se eu tenho uma reforma lá na escola, mas eu sou monitora, eu não posso opinar nisso. Eu posso opinar, porque às vezes um aluno que eu acompanho, ele usa cadeira de rodas, e eu estou vendo que aquela porta ali não está no tamanho adequado para que eu possa passar com ele, ele possa usar todos os ambientes da escola. Então, eu posso opinar. Tudo eu posso falar. Eu sabendo o tom que eu vou usar, o jeito que eu vou usar, eu posso passar conhecimento. E aí vem as barreiras urbanísticas, de comunicação e atitudinal. A maior falha hoje que eu vejo entre os profissionais se chama comunicação. Falar é uma coisa, comunicar é outra. Se fazer ser compreendido, sem alguém achar que você está invadindo o espaço dele, que você está sendo soberbo, arrogante, é difícil. Nós temos que começar com estratégias, principalmente dentro da nossa escola, para a gente aprender a comunicar melhor. E poder falar, gente, porque a gente só melhora quando a gente começa a comunicar. Não quer dizer que eu sou mais que o Bernardo, não é isso. Quer dizer que, dentro de uma formação, talvez, eu entendi diferente dele, eu queria opinar. Quem sabe nós dois juntos conseguimos desenvolver algo melhor. Direito à igualdade, nós já falamos aqui hoje. As pessoas com deficiência antes eram vistas como incapazes. Então, eu vou entrar, pedir a curatela, ele é pessoa com deficiência, automaticamente eu vou pedir a tutela dele, a curatela. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. A lei hoje preserva isso. A capacidade da pessoa, ela é preservada até que você prove o contrário com documentação. Então, não é automático. Meu filho tem deficiência intelectual, fez 18 anos, eu já tenho que entrar com a tutela e a curatela dele. Não, necessariamente. Direito à saúde. Então, todos têm direito à saúde, independente de ser pessoa com deficiência ou não. Principalmente o plano de saúde, ele não pode cobrar taxas a mais em razão da deficiência da pessoa. No SUS, a gente tem aquela questão da liberação de fraldas de leite e outras questões. Então, é importante direcionar a família. Direito à educação inclusiva, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, não é favor mais, é um direito. Nós já conversamos isso em outras oportunidades, tem muitas pessoas que me acompanham aqui. É o melhor modelo, esse modelo que a gente tem fora hoje? Não, não é o melhor modelo. Mas chegou para a gente e nós estamos tendo que adequar. Não somos profissionais da saúde, somos da educação. Estamos aprendendo todos os dias. E assim nós vamos continuar até que haja um novo modelo que possa nos ajudar. Que, ao meu ver, seria a clínica escola. E aí nós temos alguns artigos, eu trouxe para vocês separados, só para vocês entenderem o que é uma lei. No artigo 3º fala, profissional de apoio escolar. Eu posso usar esse termo para o monitor? Sim, o correto é o profissional de apoio escolar. Só que nós estamos numa formação continuada, em que vocês estão aprendendo ainda. E tinha algumas dúvidas sobre o professor especializado de apoio, que é diferente, que tem que ter a pedagogia, é diferente. Então, se a gente usa o termo numa formação inicial e que vocês estão aprendendo ainda, e se eu colocar o termo profissional de apoio escolar, eu posso trazer uma confusão de pensamento para vocês. Então, eu preciso de ser clara, objetiva, falar uma linguagem popular para vocês entenderem. Então, nós estamos formando, são os monitores? Sim, são os monitores, não são os professores especializados. Mas é errado eu chamar de monitor? Não, porque popularmente falando, a gente ainda usa o monitor. Eu creio que daqui a um tempo vai ter uma mudança nisso. Mas, por enquanto, ainda nós temos que fazer assim, senão a gente não consegue alcançar as pessoas que a gente mais precisa.
E aí, esse profissional, ele vai fazer o quê, gente? Ele vai cuidar da higiene pessoal. É ele quem vai atuar nas atividades escolares que se fizerem necessárias, no sentido de ajudar, colar, cortar, sair com o aluno, para ele ter uma pausa durante aquelas atividades. Esse é o profissional de apoio escolar chamado monitor escolar. É ele que vai levar a segurança para aquele aluno. É ele que vai conversar com alguém quando alguém gritar demais e aquele aluno colocar a mãozinha assim e falar: tia, eu não aguento esse grito. É você que vai conduzir isso, chamar a pessoa e falar: olha, para ele é muito o seu tom de voz. Mas como é que a gente faz isso sem ofender? Treinamento, capacitação. Nós temos que trabalhar com toda a rede. Fazer isso em reuniões, colocar em ata e mostrar, principalmente para os superiores, que não é afronta. A gente precisa de falar para que haja uma melhora, porque o melhor interesse ali é do aluno. E aí nós temos outros artigos que falam, olha, do 27 ao 30, para quem for procurar, fala só sobre o direito da educação inclusiva dentro da Lei Brasileira de Inclusão. E ali fala que é dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade. Então é responsabilidade de todo mundo. Às vezes a gente é da educação, a gente começa a ficar sufocado, né? Nossa, mas eu não consigo, não sei mais como eu resolver, para onde eu envio, o que eu faço, eu estou desesperada. Aí você abre a lei e verifica o quê? Cada um ali tem uma responsabilidade. E para quem que eu vou enviar dentro desse fluxo de responsabilidade? Nós temos também, ao poder público, incumbe assegurar essa educação inclusiva. Então é necessário parar para se formar, para treinar. Se o poder público está te propiciando isso, nós precisamos de ver estratégias para a gente poder fazer esses treinamentos e essas capacitações para a gente melhorar, porque a exigência é legal. Então, quando alguém chega e fala assim, olha, eu exijo isso para o meu filho, está certa, porque é lei. Agora, como a gente vai fazer, que a gente tem que responder. A gente sabe que é lei, a gente sabe que pode exigir, mas eu vou te pedir um pouquinho de paciência, porque a gente está estruturando isso. E aí vem, oferta da educação bilíngue, educação em Libras. Gente, nós temos uma dificuldade enorme no nosso país com a educação de Libras. Quase não temos. Mais de 70% da rede de educação do nosso país nunca teve contato com a educação de Libras. É muita coisa. Então, nós temos que começar a pensar em formas e estratégias de levar para o nosso meio Libras. Seja um manual, seja um exercício, porque também é uma comunicação. Meu filho é TEA, nível 2 de suporte. Um dia ele chegou tentando conversar comigo em Libras e ele achou legal, ele achou mais fácil. Olha para você ver. Então, nós temos que ampliar o nosso olhar de comunicação e tentar trazer para o nosso meio, cada vez mais, acessibilidade e trazer Libras. Na minha época, vou falar minha época, né? Muita época, a gente tinha um caderno e no fundo desse caderno vinha o desenho de Libras. E eu nem pensava em educação inclusiva, eu achava legal. Aí tinha uma... O quê? A Constituição, olha que legal, tá vendo? Olha, você vê, estão de parabéns, ganharam estrelinha aqui, gente, uma salva de palmas para eles. Olha, em Braille. Em Braille. Eles estão me apresentando a Constituição em Braille. Olha aqui. O Jackson está pedindo, eu tenho que mostrar ali, gente. Em Braille. Então, nós temos que trabalhar o Braille e a Libras. Bernardo Rosa. Então, nós temos que melhorar isso. Por quê? Porque nós vamos receber alunos na rede que vão precisar dessa assistência. E se os pais chegarem dentro do estudo de caso dele e eu precisar desse serviço, eu vou ter que pedir. E eu vou precisar de um profissional. Tudo bem, é direito, a família pediu, o poder público quer fazer, mas não tem profissional disponível. E aí, como é que resolve esse problema? Treinando, capacitando, sabe? Levando isso para os nossos alunos em formas de matéria, com leveza, para um dia, lá na frente, se precisar de alguém,
ele esteja apto e falar assim, olha, eu quero ajudar, porque eu aprendi Libras. Olha que legal. Adoção de medidas individualizadas para o desenvolvimento social e acadêmico. Por que acadêmico? Porque nós temos que pensar desde o jardim de infância até o ensino superior, até um curso técnico. Então, quando eu estou ali ajudando um aluno, em qualquer área que seja, e eu sou um profissional escolar, eu sou uma monitora, eu estou fazendo diferença na vida desse aluno? Total. Porque esse aluno, pode ser que ele queira um dia ter uma formação técnica, ele pode ter uma formação no ensino superior, e você foi a primeira que confiou nele, você foi a primeira que deu parabéns para ele, acreditou nele. Então, você importa na caminhada dele. E aí vem as pesquisas. Qual a importância das pesquisas? A gente levar para a sala de aula isso? Toda. Alunos, nós vamos trabalhar agora com inovação e tecnologia. Vocês já pararam de pensar como nós podemos melhorar a vida das pessoas com deficiência? Será que eu posso desenvolver uma embalagem de um produto que facilita a abertura? Ou eu posso desenvolver uma etiqueta em braille? Vocês já pensaram uma pessoa com deficiência visual, cegueira total, dentro de um supermercado, ela precisa de procurar uma embalagem, ela vai até o fundo do supermercado, chega lá, acabou o sinal de celular, e aí? Ela vai conseguir achar o shampoo que ela quer? Não vai, não. Não tem um shampoo em braille, não tem uma tecnologia para falar no ouvido dela, o que tem na frente dela. Nós temos que começar a pensar, enquanto sociedade, melhorar isso, e a base está na educação. Quando você chega na faculdade e você tem setores de pesquisas para embasar até as decisões do judiciário, às vezes a gente pede algum tratamento, ele me pede um embasamento científico, cadê as pesquisas? Essa pesquisa não pode começar no ensino superior, ela tem que começar aqui embaixo, deixando nossos alunos trabalhar em prol da sociedade para eles mesmos. Sabe por quê, gente? Hoje eu não sou uma pessoa com deficiência visual, mas amanhã eu posso ser. E se eu rodar a tesoura, bateu no meu olho, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e aí? Eu vou saber o tanto que é importante começar a trabalhar isso com nossos alunos. Aí nós temos que ter planejamento de estudo de caso, todo mundo tem que ter planejamento de estudo de caso. Articulação intersetorial, saber a responsabilidade da assistência social, quem participou ontem sabe disso, que nós falamos muito. Responsabilidade da saúde, da educação e da assistência social. Saber dividir isso e trabalhar todo mundo junto depois, porque senão sobrecarrega. Acesso à igualdade de condições recreativas e esportivas. Então, não adianta você levar os seus alunos para uma quadra e seu aluno tem uma questão de uma deficiência motora e não vai conseguir correr atrás da bola igual os outros alunos. Aí você vai lá e tenta. Deixa ele tentar, quem sabe ele consegue. Não. Ou você divide a turma em 2 grupos, ou você cria estratégias para ele também conseguir alcançar a bola e se sentir pertencente àquele grupo. Ou então você tem que fazer outra atividade até você conseguir desenvolver esse projeto. Porque senão você está agindo contrário à Lei Brasileira de Inclusão e contra a Constituição Federal. E aí, gente, a gente vem falando agora das instituições privadas que não podem cobrar valor nenhum a mais, principalmente recusar matrícula. Chegou uma pessoa com deficiência na minha escola, seja pública ou privada. Eu fechei a porta. Em razão da deficiência dela, eu não vou recebê-la na minha escola. Eu não posso fazer isso. Mas nós ouvimos ontem o promotor falando. Nós podemos ser sinceros. Eu posso receber. Eu ainda não tenho aqui algumas acessibilidades para o seu filho, mas nós estamos tentando melhorar todos os dias. Isso nós podemos fazer. Agora, em razão da deficiência, não receber, se eu tenho a vaga, eu não posso. E o CAD único do governo, faz parte da Lei Brasileira de Inclusão? Faz. Por que é importante o CAD único do governo? Porque se o meu aluno, ele precisa de um serviço, ele precisa de um assistencialismo,
por exemplo, o BPC Loas e alguns outros benefícios para ele continuar estudando, porque ele precisa da terapia, da medicação, da alimentação. Ele precisa estar no CAD único do governo. É importante eu saber isso? Sim, porque a família vai conversar com você em algum momento sobre isso. E aí, ali diz o seguinte, aquelas pessoas que ganham até 3 salários mínimos, ele pode tentar o CAD único do governo. Tem outros, ele pode estar cadastrado no CAD único do governo e tentar os benefícios. Tem outros requisitos? Tem. Então, não basta estar inscrito, eu vou conseguir? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que é o primeiro passo para você conseguir. E aí, nós vamos falar agora hotéis, teatros e lazer. Eu trouxe aquilo ali para vocês entenderem quando vocês forem viajar com seus alunos. Muitas escolas gostam de fazer excursões. Não precisa de ir para outra cidade, não. Às vezes aqui dentro da cidade mesmo, eu vou levar num ponto histórico. Por que eu tenho que saber isso? Porque a pessoa com deficiência, ele tem direito a pagar o valor de meia entrada e ele tem direito de ter acessibilidade nesses locais, ele tem direito ao lazer. Muitas famílias e muitas escolas até evitam levar nas pracinhas e alguns outros locais, porque não têm acessibilidade ou ficam sem saber como direcionar esses alunos. Mas nós temos que começar a pensar nessas soluções, para que eles possam frequentar todos os ambientes. E ali nós temos os hotéis e pousadas, estabelecimentos, legalmente falando, 10% das vagas têm que ser disponibilizadas para as pessoas com deficiência. É importante eu saber? Porque uma hora ou outra eu vou planejar uma excursão com meus alunos. E eu tenho que saber o direito dos meus alunos que estão comigo, que são pessoas com deficiência. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns benefícios que estão dentro do CAD único do governo, que as famílias podem tentar, caso vocês quiserem falar com eles, é o Bolsa Família, o Bolsa Verde, tem outros também benefícios, está dentro também, a Lei Brasileira de Inclusão, ela nos indica. Transporte escolar, tem que ter acessibilidade? Tem que ter acessibilidade. Então, o transporte escolar, assim como dentro da escola, nós temos que ter pessoas que saibam lidar com os alunos ali que têm neurodivergência ou que têm alguma deficiência. Nós temos que ter assento preferencial e prioritário no transporte escolar. E eu tenho que zelar pela saúde e segurança dele dentro do transporte escolar. Então, se eu tenho um aluno que ele tem acessibilidade auditiva e no escolar nós temos várias crianças que gritam, eu tenho que falar com essa família, talvez, para disponibilizar um abafador ou um fone de ouvido. Eu tenho que orientar estratégias. E eu preciso ser dona de escolar para fazer isso, gente? Não. Eu posso contribuir com o dono do escolar que ainda não fez essa formação. E aí nós temos ali alguns números também, né? Menos de 1% dos sites brasileiros tem acesso à pessoa com deficiência. Olha, menos de 1%. Quantos sites nós temos aí fora? Menos de 1% que dão acessibilidade. Que a pessoa entra lá, aí sobe aquele balãozinho, ela põe o fone, se ela é deficiência visual, olha, e ela consegue ouvir. Experimenta um dia fechar seu olho, gente, tentar caminhar ou tentar acessar a internet, para você entender o que é acessibilidade na prática. 24% dos brasileiros possuem algum tipo de deficiência. Menos de 1% estão em empregos formais do setor privado. Por quê, gente? Porque as pessoas olham para você no mercado de trabalho e acham que você é incapaz. Ou vão te dar uma vaga para cumprir a cota. Isso não pode acontecer mais. Mas se a gente não formar os nossos alunos, ou quem é que a gente está monitorando, para ele entender que ele é capaz de ocupar aquela vaga no mercado de trabalho, isso não vai mudar. Porque ele tem que entender primeiro que ele é capaz, para depois ele querer uma vaga de liderança um dia. Ninguém vai bater na porta dele. Seja líder aqui na minha empresa, não, eu tenho que querer. 6% da população com deficiência não tem instrução ou possui o ensino fundamental incompleto. Apenas 1% dos anúncios de TV mostram públicos com deficiência.
Pessoa com deficiência representa 0,9% das carteiras assinadas do nosso país. É muito pouco, gente. É muito pouco. Por isso que a gente está buscando formações. Porque a gente precisa de mão de obra, a gente precisa dos talentos que estão guardados aí e que não estão sendo chamados, porque não concluem o ensino médio, porque não concluem o ensino fundamental, por algum motivo. Porque a maioria das vezes eles não se sentem pertencentes. Eu lido com alunos que falam assim, olha, eu chego na sala, minha mão soa, treme, eu vou embora. Aí eu falei com esse aluno assim, e ele é de ensino superior. Mas e aí? Ele falou, eu não queria abandonar a faculdade, mas eu não sei como fazer. Olha, tem um estudo de caso. Dentro do seu estudo de caso, a gente pode ver a questão da acessibilidade. Para quando você tiver a fobia, você não vai ficar em sala de aula, você busca um outro ambiente mais tranquilo, o professor disponibiliza para você a matéria. Por que não, gente? Educação transversal, por que não melhorar isso? E quem sou eu na vida do aluno ali, se eu sou monitora? Eu sou aquela que vai ajudar ele na regulação sensorial. Fica tranquilo, respira fundo. Vamos ali comigo, lavar a mão, lavar o rosto. O que nós podemos fazer para melhorar isso? Vamos trabalhar a respiração? Eu sou aquela que vai levar leveza e tranquilidade no meio do caos. Essa sou eu. Eu não sou a parte pedagógica dele, porque eu não sei nada do que ele está lendo ali, daquela matéria ali, que é muito complexa para mim. Mas eu sou aquela que vai dar ele condição de ler aquela matéria. Porque se eu não respirar e não tiver tranquilidade, eu não consigo terminar um capítulo daquela matéria. Aí você viu que às vezes você não precisa de ter MBA, pós-graduação, para você ser a melhor para conduzir ele. Você precisa de ter empatia, você precisa de ter esse olhar acolhedor e boa vontade. Doenças raras. Doenças raras é considerado pessoa com deficiência? Sim, se a doença te traz uma barreira, ela te incapacita de alguma maneira, sim, ela é considerada pessoa com deficiência no nosso país. A pessoa com doença rara, ela é considerada para todos os efeitos legais. Segundo a OMS, 95% dessas doenças raras não possui tratamento específico. Então, é considerado pessoa com deficiência. Então, por que eu tenho que saber isso? Porque às vezes chega uma família, não sabe e fala, olha, meu filho, coloca aí no estudo de caso que ele tem uma doença rara. Eu tenho que ligar meu sinal de alerta. Família, você tem um laudo? Tem um CID? Porque o seu filho pode ser incluído aqui em algumas prioridades, preferências, em alguns projetos para pessoas com deficiência. Mas eu tenho que ter cuidado ao levar isso. Porque as famílias ainda estão vivendo um período também de adaptação, de entendimento. Mas se eu tiver a oportunidade e a família me permitir, eu levo com leveza. Mas eu tenho que levar para ele essa informação que é tão preciosa. E aí, gente, eu posso reprovar um aluno com deficiência se eu não dei ele acessibilidade? Eu tenho que estudar todas as possibilidades do caso dele antes de eu reprovar ele. Sabe por quê? Às vezes você chega para a família e fala assim, olha, ixi, eu vou reprovar porque ele não dá conta do 5º ano. Mas será que foi dada a ele a acessibilidade? A equidade para ele acompanhar os alunos do 5º ano? Às vezes não foi dada a ele, então eu tenho que verificar isso antes de eu reprovar um aluno. E aí eu vou deixar para vocês depois, gente, esse material. Quem for fazer os módulos vai receber as apostilas, e dentro das apostilas nós vamos ter esse material, tá bom? É um resumo todinho do que nós vimos aqui hoje, da Lei Brasileira de Inclusão e outras leis importantes no nosso país. Como que é feito, né, essa avaliação do que o aluno precisa? Se ele precisa, na verdade, de um acompanhante, um atendente pessoal, se ele precisa de um profissional, professor especializado, ou se ele precisa de um profissional especializado, que é o chamado monitor. Como que vai ser feito isso? Dentro do estudo de caso desse aluno. Então, nós já vimos que é o laudo que vai ditar essa regra? Não, é o estudo de caso, tá bom? Às vezes o laudo do aluno vem dizendo lá, o laudo médico, que ele precisa, sim, de um professor especializado com ele para desenvolver com ele a parte da alfabetização. Mas lá na escola a gente está observando que a questão dele, a gente precisa de alguém de apoio de vida diária com ele.
Eu posso fazer isso mesmo se não tiver no laudo dele? Pode, porque dentro do estudo de caso você tem essa autonomia. E nós estamos sofrendo aí fora porque nós não estamos tendo também professores especializados com número suficiente que a gente precisa nas escolas. E nós temos que começar a comunicar isso com as famílias. Não é que a gente não queira, é porque ainda a maioria dos profissionais estão em formação. Muita gente fazendo pedagogia, muita gente fazendo letras, buscando o mercado de trabalho. Então nós temos que ter paciência, porque as legislações são de ontem. Ainda não deu tempo ainda de todo mundo descobrir a educação inclusiva, se apaixonar por ela e querer formar para permanecer nela. Direito ao trabalho, então, tanto para profissionais quanto para alunos, a gente precisa de ter as cotas reservadas dentro do trabalho. Moradia e assistência social, nós já falamos, esporte, cultura e lazer, e a Lei Brasileira de Inclusão vale em todo o território brasileiro. Nós temos a falta de monitor, não justifica negar a matrícula, nós temos que buscar melhorias e adaptações no ambiente escolar. Família tem dever e tem obrigações e responsabilidades, nós vamos ter um módulo só para isso dentro do treinamento, para falar da responsabilidade da família, da escola. Nós vamos falar sobre a questão da reprovação também de um modo mais detalhado dentro dos módulos dessa formação. A princípio, que vocês devem saber, abertura de estudo de caso antes de reprovar alguém. Nós vamos ter um módulo para falar só sobre tecnologias assistivas. Nós vamos falar sobre esses benefícios sociais, BPC Loas, auxílio inclusão, dentre outros benefícios. Crimes contra a pessoa com deficiência, nós vamos ter um módulo somente para falar sobre os crimes contra a pessoa com deficiência, as consequências. Eu, quanto monitora, como eu devo agir? E se eu falar algo que me comprometa? Eu tenho que enviar ou não para o meu superior? E se eu estiver no meio do olho do furacão ali, eu vou ter que prestar um depoimento? Como é que funciona isso na prática? Nós vamos ter um módulo somente para falar sobre isso. Cadastramento de inclusão. Gente, eu apertei aqui errado. Foi eu, Ana? Pessoal, o seu aluno, ou aluno que você acompanha, eu até aprendi essa semana que a gente não pode usar o termo mais estudante, né? É educando, mas na lei ainda não mudou esse termo. Então, às vezes, a gente vai cometer essas falhas de terminologia, igual eu falei com vocês. Mas a pessoa a quem você acompanha, ele não é a sua cadeira de rodas, ele não é. Ele é uma pessoa que usa cadeira de rodas. Ele não é o autista, ele é a pessoa que tem o autismo. Ele não é, aquele ali tem síndrome de Down, não. Ele é a pessoa com síndrome de Down. Por quê? Ele tem algo ou ele não tem algo, mas ele não é aquela deficiência, ele não é aquele transtorno. Porque transtorno quer dizer prejuízo, é algo ruim. E se eu chamar ele é o autista, ele é o TEA, ele é o transtorno, olha que coisa ruim, não é? É um xingamento? O que eu estou querendo dizer com isso? Então eu tenho que melhorar a minha linguagem. Mas nós estamos aprendendo juntos, tá? Então esse foi a abertura do nosso treinamento, falando sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham absorvido um pouquinho de conhecimento, e nós vamos ter, ao longo dos módulos, nós vamos ter falas assim, riquíssimas, que eu acho que vão agregar muito na vida de vocês. Ali atrás nós temos as inscrições, e eu espero contar com vocês, cada uma de vocês lá, daqui para frente até dezembro, viu? Muito obrigada. Os nossos agradecimentos à doutora Amanda Teixeira pela brilhante apresentação e uma palestra bem esclarecedora, né, que realmente trouxe um conteúdo que, com certeza, todos aqui sairão com um aprendizado a mais neste evento.